Olá, gente. Aqui é o pastor Daniel de Paula. Estamos aí na aula 5 da nossa escola Eleve Módulo 1, o curso Descubra. E nessa aula nós vamos falar sobre batismo e ceia. Nós vamos conhecer aí essas duas ordenanças que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja. Vamos começar? E antes de a gente começar, vamos orar. Pai, muito obrigado por essa aula. Tem misericórdia de nós. Usa a minha vida como instrutor. Eu sou apenas um instrumento falante aqui, mas o Senhor é que tem a palavra, é o Senhor que é soberano, e a igreja é do Senhor, o teu povo é teu. Ó Deus, que o Senhor possa me ajudar a instruir o seu povo, que eu possa ter zelo pelo teu povo. Eu te agradeço pela oportunidade que nós temos de estudar a tua palavra e de viver a tua palavra. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos começar. Nós estamos aí, ó, nosso curso é leve, nossa escola é leve, curso Descubra, e nós estamos, né, caminhando aí para a reta final, ó. Aula 5, a consolidação da nova vida, o batismo. Então, vamos falar do batismo aqui, ó. Todas as organizações são reconhecidas por uma marca que as identificam. Você se lembra da logomarca da empresa que trabalha, do seu colégio, faculdade, do seu time de futebol, por exemplo? Então, tudo na vida tem uma marca. Então, meu time, Botafogo, Estrela Solitária. Então, tem a galera vascaína aí da nossa igreja, a Cruz de Malta. Então, cada time, cada empresa, faculdade, a nossa igreja tem um logotipo, que é o bondinho, com uma cruz. Então, tudo é identificado por uma marca. E aí fica a pergunta: qual é a nossa marca? Ou seja, qual logomarca identificaria você hoje? E aí? Se você pudesse pensar numa marca para você, no tempo que você está vivendo hoje, nas circunstâncias que você está vivendo hoje, que marca te identificaria? Um furacão, uma tempestade, uma brisa, ou um carro em movimento, um avião? Ou seja, qual a marca você teria para as pessoas ali? Uma marca que te identificaria? São emoções, né? Confusão ou equilíbrio? Então, para você pensar nessa questão de forma lúdica mesmo, pensa aí, se as pessoas me conhecerem, o que elas vão guardar de mim no primeiro momento? Quando eu chego para conversar com uma pessoa pela primeira vez e após essa conversa, o que essa pessoa vai levar de mim? Como que ela vai me identificar na mente dela? Então é algo para você pensar aí, tá? Então aqui na nossa aula, a gente vai falar sobre a marca do cristianismo, né? O batismo. Ao contrário do que se pensa, a cruz não é a principal marca do cristianismo. Eita, professor, que é isso? Calma aí, já vou chegar lá. O que atesta e confirma que alguém é discípulo de Jesus é o batismo alicerçado na fé. O que a aula está dizendo, não está dizendo que a cruz não é símbolo do cristianismo. Calma. A cruz é símbolo do cristianismo. A cruz é a marca do cristianismo. Mas ele colocou ali uma palavra importante, ó. Não é a principal marca do cristianismo. Para a sociedade, para as pessoas que veem o cristianismo de fora, a cruz é a principal marca do cristianismo, porque nós cremos na morte de Jesus e na sua ressurreição. Então, a cruz vazia é a marca do cristianismo. Mas a principal marca para nós que estamos dentro, nós que somos da fé, nós que já aceitamos Jesus, recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então, nós que estamos de dentro aqui, a nossa principal marca não é a cruz. Até porque você não foi para a cruz e eu não fui para a cruz. Agora, o que a gente fez que nos identifica como cristãos? Qual é a marca da nossa entrada? Como se fosse um selo, né? O Espírito Santo nos selou, né? Com a presença dele. Mas nós temos uma marca. E qual é a marca dessa? É o batismo. Como assim, pastor? Se a pessoa se converte, ela não é logo batizada, ela faz o curso para se batizar? Mas o batismo é uma representação da decisão que ela teve ao receber Jesus como um único suficiente Salvador. Ela morre para o mundo e vive para com Deus. Então essa é a principal marca do cristianismo para nós que somos cristãos. Porque o que atesta e confirma que alguém é discípulo de Jesus é o batismo alicerçado na fé. Então essa é a nossa marca, a marca do batismo. Vamos continuar aqui falando
né, sobre o batismo. Para você aí na sua casa, para você, o que é batismo e qual é a sua importância? Então, tempo para você pensar aí. Para você, o que é batismo e qual a sua importância? Se você quiser, pause o vídeo para pensar. Mas muita gente identifica batismo como se fosse ali um antes e depois, no sentido de quando eu me batizar, eu vou ser curado. Então, muita gente lê o batismo, enxerga o batismo como forma de cura física. Muita gente enxerga o batismo como um botão automático de mudança de vida, ou seja, eu me drogava. Quando eu me batizar, eu não vou me drogar mais. Eu já ouvi de uma pessoa o seguinte: eu participava de um curso, né, de uma mentoria de pessoas que estavam querendo ser livres da pornografia e de qualquer outra imoralidade sexual. Eu estava lá nesse curso e um dos alunos falou assim: eu sei que quando eu me batizar, eu vou parar de ter essas vontades. Percebe que as pessoas têm esse entendimento de que o batismo ele vai ser um botão automático para mudar todas as suas vontades. Então, por isso que é importante você pensar o que é batismo para você. Pensa aí, porque às vezes a forma que você pensa não é a forma bíblica de pensar sobre o batismo. Muita gente acha que batismo já é um caminho para você ser santo, ou seja, depois que você se batiza, você não vai mais pecar. Então tem gente que fala assim: eu ainda peco, por isso não posso me batizar. A pessoa espera estar perfeita para o batismo antes do batismo, ela enxerga que o batismo já é para quem já é perfeitinho. Então, assim, muita gente tem uma ideia errônea sobre o batismo. O batismo ele não vai mudar você no sentido de tirar sua responsabilidade de andar em santidade, tá? O batismo, ele é um simbolismo do que já aconteceu dentro de você quando você decidiu caminhar com Cristo. Então é uma amostra pública daquilo que você viveu internamente com o Senhor quando você tomou a decisão de segui-lo e de reconhecer Jesus Cristo como único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Então, vamos tirar esse estigma e esse estereótipo do batismo. E eu, que sempre acreditei no batismo como uma questão mesmo de simbolismo, a gente cai nessa questão do estereótipo. Eu lembro de uma igreja que eu frequentava e uma menina entrou para o curso de batismo. E marcaram o batismo dela. E eu fiquei assim com preconceito. Eu tinha 13 anos na época. E eu ficava com um certo preconceito. Falei, vão batizar fulana? Mas ela ainda nem mudou. Olha, o sujo falando do mal lavado, né? Que eu tinha um monte de pecado escondido com 13 anos. E aí eu ficava assim pensando. Falei assim, nossa, mas nada a ver a fulana se batizar agora. Não sei o quê. Ou seja, eu, batista desde pequenininho, conhecendo o significado do batismo, o verdadeiro significado do batismo, estava ali vivenciando um erro, porque eu estava ali baseado no estereótipo. No estereótipo que a pessoa ainda não estava pronta para o batismo, porque eu estava vendo apenas as características físicas dela em algumas coisas. E aí eu não estava vendo o que Deus estava operando aqui dentro. Eu não estava ali na vida dela para saber. Então a gente incorre de ter esse erro de acabar entrando para um estereótipo, porque a gente só vê a aparência. Então, muito cuidado com isso. Vamos continuar aqui falando da nossa aula do batismo. Qual é o significado do batismo? Então tá aqui, ó. A palavra batismo tem sua origem no grego, baptizo, que significa imergir, banhar, lavar, derramar, cobrir ou tingir. Faz tempo que eu não escuto essa palavra tingir. Lembro que minha avó, um dia, né, junto com a minha mãe, foi tingir uma calça minha, que era marrom e ficou preta. Então, ó, tingir é mergulhar, ou seja, vai sair modificado. Estou falando que vai sair modificado porque você saiu e não vai mais sentir vontade de mais nada. Não, vai ser modificado no sentido de agora você assumiu um compromisso público. Você vai sair modificado porque agora a sua história foi exposta, o seu antes e depois, que antes você só tinha aqui dentro, na sua relação com Deus, e agora você expôs toda essa situação. Você expôs que você não era nada sem Jesus e agora você anda com Ele e caminha com Ele. Então é essa expressão do tingir, de você sair modificado, de você mostrar para as pessoas que agora você anda com Jesus. Então, quanto à fé cristã, refere-se ao evento em que cada crente em Jesus Cristo, em confirmação pública de sua fé, é submergido em água. Algumas igrejas, algumas denominações que não são batistas, tá?
A Igreja Batista, ela tem esse nome porque era uma igreja que batizava mergulhando. Nós temos esse nome porque as pessoas vinham de outras crenças e até protestantes, mas o batismo deles era por aspersão, jogar aguinha na cabeça. Então, a Igreja Batista tem essa característica porque eles batizavam as pessoas que vinham da Igreja Anglicana, que vinham da Igreja Católica, e elas foram batizadas ali jogando água na cabeça, então os batistas mergulhavam. Então nós recebemos esse apelido, os batistas, aqueles que batizam, né? Aqueles que mergulham. Então nós temos essa expressão no nosso próprio nome. Então, algumas denominações, como a igreja presbiteriana, então elas fazem o batismo por aspersão, é jogar água na cabeça. Mas nós não temos esse entendimento como batistas. Nós entendemos que o batismo é por mergulho. Você deve ser mergulhado, você está ali derramado em água. E por que a gente tem essa consciência? Porque nós vemos ali no histórico de Filipe, quando encontra o etíope. Então, quando Filipe encontra o etíope está lendo o livro de Isaías, não consegue entender direito. Filipe chega ali perto, entra na carruagem e começa a explicar sobre o profeta Isaías e sobre a profecia que Isaías estava falando, que era o Messias. Então, Filipe começa a falar de Jesus, o etíope crê, e aí quando ele vê água, ele fala assim, tem água ali, o que me impede de ser batizado? Ou seja, por que ele manda parar a carruagem para batizar naquela água? Porque se ele cresce no batismo por aspersão, se ele entendesse que o batismo era por aspersão, não precisava nem sair da carruagem. Era só pegar um copo de água, um tonelzinho de água que eles têm, óbvio que nas viagens daquela época, e jogar na cabeça dele. Mas por que ele pede para parar a carruagem? Porque ele enxerga a água, fala, eis ali a água, o que me impede de ser batizado? E Filipe vai lá, para a carruagem, batiza aquele etíope. E depois ele é enviado pelo Espírito Santo para uma outra cidade. Então nós entendemos que o batismo bíblico é o batismo por imersão. Imersão. Pastor, então se uma pessoa vem de uma igreja protestante, uma igreja evangélica, mas que batiza por aspersão, nós somos obrigados a batizar essa pessoa mergulhando ela de novo? Enfim, olha, algumas igrejas batistas da nossa mesma fé, da Convenção Batista Brasileira, vão obrigar sim membros de outras denominações que foram batizados por aspersão a serem batizados por imersão, tá? Algumas batistas da nossa denominação vão fazer isso. Nós, como PIB Santo, a gente não vai fazer isso. Porque a pessoa, por mais que tenha sido batizada por aspersão, ela estava ali se batizando de forma consciente. Ela sabia o que estava acontecendo. Mesmo que ela não tenha sido mergulhada, ela sabia que esse batismo tem um significado simbólico de que ela estava morrendo para o mundo e vivendo para um novo tempo com Deus, uma nova vida com Deus. Agora, nós batizamos a pessoa novamente se ela fala para a gente o seguinte: pastor, eu quero me batizar mergulhando. Eu quero ser batizado por imersão. Porque naquela época eu também não entendia muito. Eu era criança. É porque algumas denominações protestantes batizam bebês. A igreja presbiteriana batiza bebê. A metodista, algumas metodistas batizam bebês. Então nós temos aí algumas culturas em algumas denominações de batizar bebê, porque eles entendem que quando a família, o pai e a mãe, o casal já é convertido, eles, como eu posso dizer assim, sem ofender, mas eles falam o seguinte assim, que se a fé da família é cristã, então a família já pode se ocupar dessa fé para com todos. Então mesmo que uma criança ali ainda não tenha tomado a sua decisão por Cristo, ela é de uma família cristã, então toda a família é cristã. Então algumas denominações têm esse pensamento, tá? Nós como batistas não temos esse pensamento. Nós entendemos que o batismo ele tem que ser feito de forma consciente, contanto que Jesus, quando bebê, ele não é batizado. É óbvio que ali é uma outra configuração. Jesus nasce judeu. E a prática dos judeus era apresentar, consagrar esse bebê no templo, no 8º dia, né? Que ele tinha que ser circuncidado. Então Jesus é apresentado quando bebê, quando ele é nascido. Mas só quando ele tem 30 anos praticamente é que ele vai ser batizado por João no Rio Jordão. Então, mas é óbvio que ali
O entendimento sobre a apresentação e consagração de bebês e o entendimento também sobre batismo é um pouco diferente do nosso. Ali o batismo de João, ele tem a ver com o batismo de arrependimento, ou seja, tem um simbolismo ali também. Ou seja, eu estou decidindo me arrepender dos meus pecados e se batizava. Então por que Jesus se batizou? Para nos mostrar a justiça de Deus. Ele se batizou para ser um exemplo para todos nós. Então Jesus ele se submete ao batismo de João. Ele se submete ao ministério profético de João. Jesus, quando veio à Terra, ele veio se humilhando. Então ele se submete àquele batismo. E João, como profeta, declara: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João declara isso sobre a vida do seu primo, Jesus Cristo. Então Jesus se submete ali. E aí Jesus nos ensina, ou seja, que nós devemos ensinar e batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus fala isso com a gente lá em Mateus capítulo 28, tá? Então, vamos aqui entender, tá? Então, se a pessoa está vindo de uma denominação que ela foi batizada por aspersão e ela fala: pastor, eu quero me batizar por imersão, quero mergulhar, sabe por quê? Porque eu não tinha conhecimento. Eu me batizei quando eu era bebezinho, eu nem tinha consciência do que estava acontecendo. Ou eu fui batizado por pressão da minha família, por pressão do pastor da minha antiga igreja, da minha antiga denominação. Então agora eu estou entendendo, eu quero me batizar. Aí sim a gente batiza novamente a pessoa, tá? A gente batiza porque agora a pessoa expôs isso. E nós, não na PIB Santa, mas numa igreja que eu já participei, nós tivemos o caso de uma pessoa que foi batizada em certa denominação e ela foi batizada porque naquele culto todo mundo foi batizado. E ela foi para a fila e se batizou, simplesmente. Porque teve a pregação, o pastor falou que era para se batizar, botou aquele terror psicológico, né? Dizendo que quem não se batizava não teria os pecados perdoados, alguma coisa do tipo. A pessoa foi para a fila e se batizou. E aí, quando ela passou a frequentar uma igreja que eu frequentava, ela passou a ser membro lá e falou assim: mas eu quero me batizar de novo porque eu fiz tudo errado então. Ela participou do curso de batismo, né, o curso de novos convertidos e novos membros, e ela falou assim: então eu fiz tudo errado. Então, a igreja que eu frequentava batizou essa pessoa de novo lá na praia. Entendeu? Mergulhando a pessoa, porque agora ela tinha consciência. Então, se alguma pessoa que é batizada por aspersão, que é água na cabeça, ou por imersão, e ela falar que quer se batizar de novo porque ela tem uma nova consciência e um novo entendimento sobre o batismo, então nós vamos batizar. Agora, se nós recebemos membros de outras denominações evangélicas que foram batizados por aspersão, mas eles estão convictos que eles têm uma aliança com Deus e que eles estão conscientes da decisão que eles tomaram, a gente não vai batizar essa pessoa de novo, mesmo que ela tenha sido batizada por aspersão. E, falando de criança, nós não batizamos crianças, porque nós entendemos que a pessoa ela precisa ter um cognitivo, um entendimento sobre a decisão dela, até porque o batismo é uma amostra pública do que aconteceu no nosso interior. O batismo é uma amostra para que as pessoas possam entender que eu estou morrendo para o mundo e agora estou vivendo para uma nova vida. E esse morrer para o mundo não significa que eu não vou mais cometer pecado. Esse morrer para o mundo eu estou morrendo para o sistema mundano. Eu estou morrendo para a escravidão do pecado. Eu estou morrendo para esse sistema pecaminoso, porque agora eu entendo que há uma nova lei, a lei do Espírito. Então eu estou vivendo esse tempo de graça e agora eu tenho autoridade sobre o pecado. Eu estou vivendo por uma nova vida. Agora eu tenho a autoridade no nome de Jesus para repreender os demônios, para repreender o próprio pecado e vencer tentações. Então esse é o simbolismo do batismo. Uma criança, bebezinha, não tem esse entendimento, tá? Então nós, quando falamos que na PIB Santa nós não batizamos crianças, é que nós não batizamos bebês e crianças que não têm consciência de algo. Agora, o meu pai, por exemplo, o meu pai foi batizado com 8 anos de idade. Por quê? Porque ele já entendia o batismo. Ele já tinha consciência disso, tá? O pastor avaliou e batizou meu pai. Tá? Isso foi lá nos anos 70 por aí, né? Finalzinho dos anos 70 ali, iníciozinho dos anos 70, quer dizer. Ou seja, tem muito tempo. E o pastor lá naquela época teve esse entendimento, viu que o meu pai ele tinha consciência para se batizar. Eu me batizei aos 11 anos de idade. Então fui batizado aos 11 anos de idade. Porque eu já tinha um entendimento. Eu entendi o que eu tinha que fazer. E eu já estava nutrindo essa vontade de me batizar desde os 9 anos. Só que a gente estava no processo de mudar de igreja, e a gente chegou na igreja nova, e eu me batizei aos 11 anos de idade. Nossa igreja, PIB Santa, nós também já batizamos crianças com idade de 9 anos, 10 anos.
porque as crianças, nós temos um ministério com crianças muito forte no sentido de evangelismo e de crescimento espiritual. As aulas, não estou aqui fazendo propaganda assim própria, querendo glória própria, não. Mas eu atesto e assino embaixo, também não é porque a Angélica é minha esposa, tá? Mas nós temos um material com crianças muito bom, no sentido de evangelismo e de falar quem é Deus, quem é Jesus, quem é o homem. Nós batemos muito nessa tecla de fazer com que a criança entenda o plano da salvação e viva num crescimento espiritual. Isso aí eu não posso negar. Nossa igreja tem um trabalho muito forte com crianças nesse sentido. Então as crianças já saem ali da escola bíblica que elas têm no momento dos cultos com o entendimento que elas precisam se batizar e compreendendo o batismo. Elas sabem que não é oba-oba. Elas sabem que não é qualquer coisa, tá? Então elas têm esse entendimento. Então nós batizamos sim as crianças que já têm o entendimento com a concordância dos pais, porque é menor de idade. Então a gente precisa confirmar com os pais se pode, porque tem pai e mãe que mesmo sabendo que a criança tem entendimento, não vai querer que a criança se batize, tá? Então nós temos aí esse cuidado também com as nossas crianças, tá? Vamos continuar aqui a nossa aula. Vamos falar aqui, ó, por que o batismo por que o batismo é batizado? Por que o batismo é realizado? Batizar os convertidos foi uma ordem dada por Jesus aos discípulos. E quais são as condições para que uma pessoa seja batizada? Se o batismo é a marca da fé, a condição, tá errado ali, tá, gente? A condição é que a pessoa creia em Jesus Cristo como único, suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Ou seja, nós batizamos convertidos porque o Senhor Jesus nos deu essa ordem lá em Mateus 28. E aí, mas quais são as condições? A condição é que a pessoa creia em Jesus Cristo como único, suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Então esse é o pré-requisito. O pré-requisito não é assim, o estereótipo, comportamento, as habilidades, não. O pré-requisito é você crer. Lembrando, gente, que nós já falamos sobre crer. Crer não é apenas assim, eu acredito que Jesus existe. Eu acredito que ele tem poder. O crer não é apenas você ter uma afirmação que acredita. O crer é um envolvimento da sua própria vida com a crença. É um viver novo. Então, esse viver novo já acontece a partir do momento que você crê e confessa que Jesus Cristo é seu único e suficiente Senhor e Salvador. E aí a sua vida muda a partir dessa declaração e a sua vontade, o seu querer, não a sua vontade de querer, mas a sua decisão de viver embaixo, sob a sua crença. Então a crença é você acreditar de todo o coração, é você mergulhar nessa fé, é você abandonar e aprender a descansar, a mergulhar sua vida, a cair mesmo na graça de Deus, cair, mergulhar, tá ali, crendo e confiando. Nós já falamos sobre isso numa aula, foi a primeira aula do nosso curso aqui do módulo 1, tá? Então essa crença é você estar apto para abandonar suas velhas práticas e viver a partir do novo. E a sua crença ela tem que comandar os seus comportamentos. Crença manda nos meus comportamentos. Crença manda nos meus interesses. Crença manda nos meus propósitos e projetos. A crença agora, eu sou dirigido por ela. Não sou dirigido mais pelo meu coração enganoso. Sou dirigido pela minha nova crença, tá? Então a condição para você se batizar é crer. Crer de todo o seu coração. Nós temos aqui, ó, uma fala, eu acabei atropelando. Ó, e as crianças? Uma criança até certa idade não tem capacidade de discernimento, fé e decisão. Por isso elas não devem ser batizadas. Assim mesmo que você já tenha sido batizado quando criança, deve receber o batismo novamente. E quando uma pessoa deve ser batizada? De acordo com a Bíblia, logo após ela manifestar sua fé em Jesus. O objetivo do curso Eleve nível 1 é confirmar a fé e consolidar a decisão por Jesus. Então vamos aqui rapidinho falar das crianças novamente, tá? Não vou falar tudo que eu falei, mas só um adendozinho, tá? Só uma coisinha. Então, se a pessoa ele foi batizada e tal, e falar, pastor, batizado quando criança, tal, naquela denominação evangélica. Então aí ela vai ter que se batizar de novo, porque ela fala o seguinte, eu não tinha consciência, não sabia nem o que estava fazendo. Foi mais obrigação dos meus pais. Então ela vai se batizar de novo porque ela tem essa consciência. Agora, se a pessoa vem da religião católica,
mesmo que a igreja católica seja uma igreja cristã. Por que uma igreja cristã? Porque acredita na Trindade, porque acredita em Jesus Cristo como único suficiente Salvador. Eles têm essa fé também. Eles acreditam na volta do Messias, eles acreditam no nascimento virginal de Jesus, ou seja, várias coisas em comum, por isso eles são uma igreja cristã. Mas quando a pessoa vem da igreja católica, nós batizamos essa pessoa novamente. Por quê? Porque nós temos ali crenças em conflito, tá? E é uma outra religião também. Então, por isso que nós batizamos quem vem da igreja católica, independente da idade que ela tenha sido batizada na igreja católica, tá bom? Então, nós temos esse entendimento. E por que a pessoa é batizada e ela tem que fazer um curso? Não tinha que ser automaticamente? O certo, gente, o legal seria que todo mundo já tivesse consciência do evangelho a partir do momento que toma a sua decisão por Cristo. Mas nós não somos oniscientes. Nós não estamos na mente da pessoa quando ela toma a decisão por Cristo. Muita gente toma a decisão por Cristo, vai lá na frente, levanta a mão, por emoção. Ela se sentiu tocada pela palavra por pura emoção. E aí ela levanta a mão e vai lá na frente. Mas você vê que a vida da pessoa às vezes nem muda muito. Mas ela até vai na igreja por ser simpatizante. Tem muita gente que vai na igreja por ser simpatizante da igreja. Não está ali porque tem fé. Está ali porque gosta de alguém, porque tem uma amizade, ou porque é simpatizante do evangelho, gosta de alguns louvores, gosta de estar ali, mas não quer um compromisso com Cristo. Então, o curso de batismo é uma forma da gente confirmar essa fé da pessoa. Teve um caso na nossa igreja, já tem um tempo isso, foi na época do pastor André Ferreira. O pastor André estava discipulando uma pessoa que se converteu, e aí o Ministério de Jovens foi discipulando essa pessoa, e aí o pastor André estava fazendo o curso com ela, de batismo. Quando chegou na parte de confiar em Deus como único Salvador, de abrir mão do passado, dos ídolos e tal, a pessoa falou assim, não, mas eu não quero desfazer dos ídolos. Eu ainda sou devoto de não sei quem, tarará, tarará. Mas aqui nós acreditamos que só o Senhor ele deve ser adorado. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não concordo com isso não. Aí a pessoa foi e saiu do curso de batismo. Mas ela tinha levantado a mão no culto, ela estava participando dos cultos, das atividades da igreja, ela estava ali frequentando, mas ela foi confrontada na fé e ela percebeu que ela não tem essa fé toda, tá? Entendeu? Ela não estava com toda essa fé. Então a gente ia batizar aquela pessoa. Mas seria um erro? Então não tem uma questão ali de erro, mas a gente ia acabar também atrapalhando a pessoa no sentido da sua fé e ela ia estar concordando com a nossa fé ou não. Porque quando você batiza, também é uma forma de você entrar, de confirmar, quer dizer, a sua entrada no corpo de Cristo. Então a gente precisa ajustar isso através de um curso de batismo. O Eleve Módulo 1, o curso Descubra, é um curso de batismo também. É o curso para todo membro entrar para a nossa igreja, mesmo que esteja vindo de outra igreja e já é batizado, etc. Mas é um curso também de batismo. Então a pessoa vai fazer esse curso aqui para poder se batizar. E ela vai ser confrontada e ela vai poder confirmar sua fé em Cristo Jesus. E por que nós somos adeptos de um curso de batismo para quem vai se batizar? Porque quando você olha para a vida de Filipe e o etíope, você vê que ele estava lendo um texto e não estava entendendo. Aí ele fez um discipulado, um curso bíblico com Filipe. Filipe explica tudinho para ele, fala para ele, mostra Jesus. Ou seja, depois do curso é que o etíope fala, ali tem a água, o que me impede de ser batizado. Tá vendo? Então, por isso que nós somos adeptos de um curso de batismo. Tem igrejas evangélicas, e eu já conheci igrejas assim, que a pessoa, logo que se converte, ela vai para o batismo. Tem uma denominação evangélica que a pessoa se batiza e normalmente atrás da igreja tem uma piscina. E até uma piscina de plástico mesmo, já pronta. E aí a pessoa se converte e logo depois da conversão, ela vai lá e se batiza. Não é um evento assim para chamar pessoas, né? E tal. Não é aquele evento que a gente tem aqui na Igreja Batista de celebrar mesmo o batismo, essa confirmação, a profissão pública de fé. Então a pessoa vai lá para a piscina da igreja atrás e se batiza, tá? Sem curso, sem nada. Então, assim, a gente faz o curso para que a pessoa confirme a sua fé. Vamos continuar aqui. Em sua opinião, quais são os significados do batismo? Além da marca pública da fé, o batismo tem outros significados. Pastor, tem outros significados? Tem sim. E a gente vai conhecer agora, nesse exato momento. Vamos lá conhecer. O batismo tem um significado de purificação dos pecados.
Um dos significados do batismo é a purificação dos pecados. Entretanto, o batismo é apenas um símbolo da purificação dos pecados. O que de fato nos purificou e purifica é o sangue de Jesus. Então, o que de fato nos purificou é o sangue de Jesus. Mas o batismo tem esse significado de purificação dos pecados. Em Atos, capítulo 2, versículo 38, o apóstolo Pedro vai dizer: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para que os seus pecados sejam perdoados. Atos 2,38. Entretanto, o batismo é apenas um símbolo da purificação dos pecados, porque lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz: o sangue de Jesus, seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Então, por que eu tenho que me batizar? Porque no batismo tem esse simbolismo, de morrer para o mundo. Ou seja, você vai mostrar para as pessoas: olha aqui, o Senhor me purificou, agora eu estou andando em santidade. Olha só o que aconteceu comigo. Eu mergulhei e agora eu vou viver por um novo tempo. Agora eu vou entrar no processo de santificação. Mas é o sangue de Jesus que nos purifica e o sangue está ligado à morte de Jesus e o batismo também tem esse simbolismo de morte, tá? Então vamos continuar aqui a nossa aula. Outro significado do batismo é uma identificação com Cristo. Acabei de falar agora da morte. Morte e ressurreição para uma nova vida. Quando uma pessoa é batizada, além de manifestar publicamente sua fé em Jesus, dizendo agora eu pertenço a Cristo, ela também se identifica com ele em sua morte e ressurreição. A descida às águas simboliza a morte de Jesus e a subida às águas simboliza a ressurreição de Jesus. No batismo, morremos para uma vida velha e ressuscitamos para uma vida nova. Então esse é um dos significados, uma identificação aí com a morte e a ressurreição de Jesus. E onde que está isso na Bíblia? Romanos 6, do 3 ao 5. Romanos 6, do 3 ao 5. Diz o seguinte: com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Romanos 6, do 3 ao 5. Então nós temos essa identificação, ou seja, o nosso mestre Jesus morreu e ressuscitou, então o batismo também traz esse simbolismo. Vamos continuar aí a nossa aula para o próximo ponto. Identificação com a igreja de Jesus e compromisso com uma igreja local. Então o batismo também tem significado. A partir do momento em que os convertidos a Cristo são batizados, passam a ter algo em comum com os outros e com os que já passaram por essa experiência. E esse grupo de convertidos é chamado igreja. Além do batismo nas águas, outro fator em comum é o batismo no Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 13. O batismo também gera compromisso com a igreja local. Não se pode fazer parte da igreja de Jesus sem se estar em uma igreja local. Então, na próxima aula, a gente vai conhecer um pouco sobre a PIB Santa. Então, vamos lá. Identificação com a igreja local. A igreja ela é formada por várias pessoas, de várias culturas, de vários sotaques. Fico brincando lá na igreja, né? A Sandra é do Pará, o Pedro é de Pernambuco, a Angélica é de Brasília, a Marluce é da Bahia, o Enoque é de outro país, é de Gana, fala outra língua. Então, a nossa igreja é uma mistura de sotaques, uma mistura de culturas, uma mistura de personalidades também, cada um tem o seu jeitinho, mas algo nos une em comum. E o que nós temos em comum? Nós temos o batismo. Todos nós fomos batizados. Então, nós estamos ali confirmando, eu sou de Cristo, você também é. Você confirmou a sua fé? Sim, no batismo. Então, todos nós temos essa coisa em comum. E também o batismo no Espírito Santo. E, pastor, você está falando de batismo no Espírito Santo? Sim, estamos falando sim de batismo no Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, vai dizer que o batismo no Espírito Santo é a confirmação de estarmos unidos ao corpo de Cristo. E quando é que nós somos batizados no Espírito Santo? No momento da nossa conversão. De acordo com a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, e é o que nós cremos, e eu creio nisso, que nós somos batizados no Espírito Santo na nossa conversão.
É ali, porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então o Senhor, o Espírito Santo, nos batiza no corpo de Cristo. Estamos unidos ao corpo de Cristo. E, pastor, mas eu pensava que o batismo no Espírito Santo é a manifestação principal do dom de línguas. Nós sabemos que algumas igrejas evangélicas, algumas denominações vão falar sobre isso, que a principal marca do batismo no Espírito Santo é o falar em novas línguas. Mas, por um entendimento bíblico, nós não acreditamos que a principal marca do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas, porque o batizar no Espírito Santo é você estar unido ao corpo de Cristo. E falar novas línguas é um dom, e nem todos teremos o mesmo dom. Então, muito cuidado com isso aí. Lá em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, vai falar sobre dons, né? Então, o dom é algo que você pede para Deus e é algo que o Espírito Santo te dá para que possa edificar o corpo de Cristo, encorajar o corpo de Cristo. Nem todo mundo no corpo de Cristo vai ter o mesmo dom, tá? Então, o próprio apóstolo Paulo faz uma comparação com o corpo humano. Nem todo mundo é pé, nem todo mundo é pescoço, ok? Então, muito cuidado com isso aí. Nós respeitamos os nossos irmãos evangélicos que acreditam dessa forma, que a principal marca do batismo no Espírito Santo é línguas estranhas, nós respeitamos, mas nós não cremos nisso. Mas a nossa igreja PIB Santa acredita no dom de línguas? Acredita! Então a oração em línguas é para sua edificação pessoal. Você tem que praticar. Você que tem um dom, então pratica mesmo. Está lavando louça, está varrendo a casa, está no seu momento de devocional. Pode falar em línguas à vontade, essa edificação pessoal. O Espírito Santo está usando a sua boca para ser um intercessor com coisas que você nem entende ainda. Mas ele tem usado a sua boca. Eu falo muito em línguas aqui em casa. Falo demais, falo demais. Às vezes eu estou no banho, estou varrendo a casa, estou preparando aqui um trabalho, estou desenhando, fazendo um projeto de arquitetura aqui e estou falando em línguas. Eu uso muito esse dom que o Senhor me deu. Não vou rejeitar o dom que Deus me deu. Então eu vou usar sim. Nos cultos. Eu tô lá no culto, tá no momento do louvor, e você tá lá sentado na sua cadeira, você tá adorando o Senhor, levantando sua mão, e se der vontade de falar língua, pode falar à vontade, você tá ali no seu momento com Deus. Agora, o que a gente não concorda, para que não haja confusão no culto, são as pessoas que estão com o microfone. Por exemplo, quando eu prego, eu não chego lá, boa noite, Ramanara Larabadachá. Eu não faço isso. Porque você vai entender o que eu estou falando? Não vai. Então, quando eu prego, eu estou falando a nossa língua, porque o profetizar é o profetizar na língua que todo mundo entende. O apóstolo Paulo fala sobre isso, tá? Então eu estou falando ali normal, a língua de todo mundo. Óbvio que no momento de oração, no momento que a gente está ali junto como igreja na intercessão, às vezes vem ali a vontade de falar em línguas na hora. Então tem hora que eu tiro o microfone e eu falo em línguas ali. E aí tem hora que eu nem falo. Eu estou com uma vontade de falar, mas eu não falo. Porque o Espírito está sujeito ao profeta. Então tem hora que o profeta vai falar assim, Espírito Santo agora não. Mas o Espírito está sujeito ao profeta. Então tem hora ali que eu acabo não falando, para não causar confusão. Para não causar confusão. Mas tem hora que eu tô com vontade de falar, eu tiro o microfone e falo mesmo. Vou lá falar o que tem que falar porque eu tô orando em línguas estranhas ali. Então, gente, eu tiro o microfone. Óbvio que minha voz é alta, né? Minha voz é altíssima. E mesmo tirando o microfone, as pessoas vão ouvir a minha voz. Mas ali é o meu momento. É o meu momento de expressar o que eu estou vivendo com Deus naquele período de oração. Mesmo que eu esteja no culto. Eu tiro o meu microfone e tenho um momento com o Senhor. Como minha voz é alta, todo mundo escuta. Tem gente que vai falar baixinho, falar na sua cadeira. E tem gente que vai estar lá no momento do louvor, na sua cadeira, louvando ao Senhor como congregação, e vai falar em voz alta também. Mas por quê? Ela quer que todo mundo saiba que ela está fazendo aquilo? Às vezes não. Tem gente que realmente quer aparecer, tá? Mas a gente não é Deus para saber o que a pessoa está passando ali naquele momento. E ela vai se expressar na hora do louvor, naquele momento, e vai acabar falando em línguas estranhas. Então, esse é o nosso entendimento. Agora, o que a gente entende como algo para a ordem do culto é... Por exemplo, estamos no momento de pregação. Estou pregando, um outro pastor, uma outra pastora está pregando, um outro irmão nosso está pregando. E aí, do nada, alguém lá se levanta, fica em pé e fala ali e começa a falar outra coisa. Está errado. Aquilo ali não é o momento. Mas eu senti de Deus. Deus não quebra o princípio dele, não. Deus é um Deus de ordem. Tá? A gente vê a ordem do culto lá em 1 Coríntios 14. Tá? Então, se tem alguém pregando, se tem alguém falando, e você levanta e começa a falar em língua, começa a rodar, isso não vem de Deus, tá? Deus não é um Deus de bagunça. Deus é um Deus de ordem. Se aquele momento é o momento da palavra, é o momento de todo mundo ouvir a palavra. É o momento de todo mundo estar prestando atenção na
Palavra! Não é o momento de rodar, de rodopiar, de gritar, de falar outra coisa. Que não seja além da palavra ali. Que está sendo pregada. Entendeu? É para todo mundo estar conectado no mesmo espírito. Entendeu? A pessoa às vezes está lá do nada, faz os negócios, então não é o certo, tá? De acordo com a Bíblia, 1 Coríntios 14. Só para a gente complementar aqui o texto de 1 Coríntios 12, 13, que nós somos batizados no Espírito Santo em comum, né? Como todo mundo tá lá, ó. 1 Coríntios 12, do 12 ao 13. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Então nós temos essa identificação. Outra coisa, agora a identificação com a igreja local. Então, além da identificação com a igreja de Jesus, que está espalhada pela face da terra e pelos séculos da história, o batismo também gera um compromisso com a igreja local. Então, Paulo ele escreve suas cartas para igrejas locais, a igreja de Roma, a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, Colossos, Tessalônica, Filipos, tá? Então, na próxima aula a gente vai conhecer sobre a nossa igreja local, que é a PIB Santo. Nós somos uma agência do Reino de Deus, que o Reino de Deus ele pega, né, todo mundo, todo o universo, né? Mas nós somos um representante, uma igreja local. Beleza, gente? Então, eu espero ter sido claro quanto ao batismo. E agora nós vamos falar sobre a ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? É uma refeição cerimonial instituída por Jesus. Ela celebra a morte e a ressurreição de Cristo pelos pecadores. E os dois elementos são pão, que simboliza o corpo de Cristo e a comunhão dos irmãos, e o vinho, que simboliza o sangue de Cristo e a comunhão com Deus. Quando esses elementos são tomados, a morte de Jesus é relembrada e anunciada até que ele volte. Então, a ceia do Senhor é um memorial que deve ser tomado com reverência. Participam os que creem em Jesus como Salvador. E o batismo não é um pré-requisito direto, mas é uma ordenança de Cristo. O batismo representa arrependimento e compromisso público com Deus. Encoraja-se que todo convertido se batize e participe da ceia com fé. Então, vamos falar aqui sobre isso agora. Então, a ceia do Senhor é uma refeição cerimonial. Então, nós temos isso lá em Mateus, capítulo 26, do 26 ao 30, eu vou estar lendo aqui. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isso é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei desse vinho, até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu Pai. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Mateus 26, do 26 ao 30. Então, de acordo com o texto acima, que a gente acabou de ler, os dois elementos são pão e vinho. O pão simboliza o corpo de Jesus e o vinho simboliza o sangue de Jesus. Por que a gente não usa o vinho, tá, na nossa igreja, né, para que a pessoa possa tomar o vinho ali na ceia? Justamente para não dar gatilho, porque muita gente enfrenta vícios, problemas relacionados à bebida alcoólica. Então, se a gente colocar ali um vinho, vai dar um gatilho para essa pessoa e a gente não quer que a ceia, que é um memorial da morte de Jesus Cristo, e é um simbolismo ali porque nós lembramos do sacrifício de Jesus, da graça de Deus sobre nós, vai ser ali um gatilho para a pessoa errar, para a pessoa pecar e voltar para um tipo de escravidão. Tá? Então, assim, nós não queremos servir de gatilho. Sobre bebida alcoólica, nós falamos na aula passada. Quando foi que a bebida alcoólica virou um problema também dentro da igreja protestante, dentro da igreja evangélica? Nós já comentamos sobre isso. E hoje também é uma questão cultural. E hoje também as bebidas, né, tem muito álcool, as pessoas ficam ali bêbadas, né, com muita frequência. E aí elas perdem consciência, falam que não deve. E infelizmente isso acontece, tá? Então, só para falar aqui sobre bebida alcoólica, nós não usamos vinho, usamos sim o suco de uva. Muita gente vai achar que esse pão se transforma no corpo, que esse vinho, que esse suco de uva se transforma no sangue. Não, nada ali se transforma, nada ali muda de matéria, tá? O pão é o pão e o suco de uva é o suco de uva.
O pão é o pão do mercado e o suco de uva é o suco de uva do mercado. Nada lhe muda nada. Ali é apenas um simbolismo, é um memorial. Representa, mas não muda. Mas tem denominações protestantes que vão acreditar que ali de fato se transforma, que ali é um meio de graça, que durante a ceia milagres vão acontecer. Nós não duvidamos que milagres podem acontecer na ceia, mas a ceia não deve ser feita para viver milagre. Ceia não é um meio de graça, tá? Ceia não é algo ali que Jesus fisicamente vai entrar, não, tá? Ali é um memorial. O pão significa, representa, é um simbolismo, e o suco de uva significa, representa um simbolismo. Tá bom? Só para a gente ficar certo com isso. E por que que essa refeição ela deve ser tomada? Nós vemos essa ordem do próprio Jesus, né? Quando ele fala até que ele venha. Então, a gente vai celebrar a morte de Jesus, a gente vai anunciar a morte de Jesus até que ele venha. Então, é o tempo enquanto a gente estiver aqui. E nós vamos celebrar esse momento até que o Senhor volte. Agora, por que na nossa igreja a ceia ela é tomada por aqueles que creem? Porque tem igreja, batista mesmo, da Convenção Batista Brasileira, que acredita que quem deve tomar ceia? Aqueles que são batizados. Nós não temos esse pré-requisito. Para nós, PIB Santa, o pré-requisito para tomar ceia é que a pessoa seja convertida. Por que nós acreditamos dessa forma? Porque nós cremos que a pessoa se torna filha de Deus no momento em que ela se converte. O batismo é uma confirmação daquilo que já aconteceu aqui dentro. Mas se ela tem a consciência de que ela crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, então isso é uma questão pessoal, então nós não negamos a mesa para essa pessoa. Nós não negamos a mesa para esse filho, para essa filha, tá? Então a gente tem esse cuidado. Ah, mas se a pessoa de fato não se converteu, esse trabalho não é nosso, de ficar identificando na ceia quem se converteu e quem não se converteu. Até porque tem gente que, mesmo batizado, comete pecado minutos antes da ceia e você não fica ali. Esse fulano pode tomar ceia? Será que ele não pecou não? 5 minutos? Ô, gente, há muito tempo pra gente ficar investigando a vida dos outros, né? Haja tempo. Toma a sua ceia em paz. E você vai fazer isso de forma individual. A própria palavra de Deus fala pra gente se autoexaminar. Não pra você examinar a vida do outro, não. Ah, mas será que é convertido? Mas será que pode? Mas será que não sei o quê? Será que nada? Vai cuidar da tua vida. Vai cuidar da tua vida. Vai se autoexaminar. E ali na ceia é o momento de você refletir sobre a sua vida com Deus. Se você, de fato, com a sua vida, está anunciando a morte e a ressurreição até que ele venha. Porque não adianta você chegar ali tudo bonitinho, querendo investigar e examinar a vida do outro, para ver se o outro pode tomar ceia ou não, mas a sua vida está toda estragada e você não dá bom testemunho. Então está sobrando muito tempo para cuidar da vida dos outros. A ceia é algo individual. Ah, mas se a pessoa chegou lá e não tem essa consciência e tomou indevidamente. Isso é com a pessoa. Contanto que antes da ceia, nós avisamos. Sempre na ceia nós avisamos, damos as orientações e tem gente que não pega. No último domingo que teve ceia, né? O primeiro domingo de agosto, nós celebramos a ceia pela manhã. E eu expliquei toda a ceia, expliquei sobre tudo isso aqui. E teve gente que não pegou. Por que não pegou? Porque entendeu que não tem uma vida com Deus. Ah, e tem gente que vai pegar e não sei o quê. Sim, infelizmente tem gente que vai pegar. Mas a gente dá orientação ali para todo mundo. E a gente não pode negar a presença das pessoas ali no culto. Entendeu? Então, a ceia não é para examinar o outro. A ceia é para se autoexaminar. E aí a gente sempre encoraja a pessoa para se batizar, já que ela tem uma vida com Deus, uma vida com Cristo, então ela pode se batizar ali, tá? Outra coisa que a gente trabalha aqui, esse encorajamento para a pessoa poder se batizar e obedecer a Cristo. Beleza, pessoal? Vamos só ler aqui um texto da palavra de Deus, rapidinho aqui, ó. Que é lá, 1 Coríntios 11, 27 a 32, é que vai falar sobre isso, que é esse autoexame, tá ok? Esse autoexame. E também, gente, nós, na palavra de Deus, não temos uma regra específica, um versículo expresso, que só o batizado deve tomar ceia. E esse entendimento não veio da minha mente, né? Antes de eu ser o pastor titular da igreja, na época do colegiado pastoral, a gente sentou junto como colegiado pastoral e estudamos essa temática. Então nós entendemos que a Bíblia não há nenhum versículo expresso que só batizado toma ceia. As igrejas vão fazer isso
como uma forma de proteger, dizendo o seguinte: se a pessoa se converteu, então ela vai confirmar a conversão dela através do batismo e ela vai tomar a ceia, tá? Mas isso não deve ser uma regra, pode ser uma orientação da igreja, mas a Bíblia não trata isso como regra, então nós não vamos usar isso como regra também, tá? O pré-requisito é a conversão, a pessoa acreditar. Até porque em João capítulo 1, versículo 12 diz o seguinte: todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem sou eu para negar a mesa para o filho? Se ele já recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas ainda não se batizou, ele já é filho, e eu vou negar a mesa para o filho? Ele não pode celebrar a morte de Jesus ali? Ele não pode anunciar a morte de Jesus até que ele venha? Até porque o sangue que Jesus derramou, não derramou sobre a vida dos batizados. Jesus derramou o sangue para aquele que crê. Ou seja, então antes da pessoa ser batizada, ela já foi banhada no sangue de Cristo. Ela já é perdoada pelo sangue de Cristo. Então, eu não posso negar a mesa para essa pessoa. Ok? Então, por isso que nós acreditamos dessa forma. E ali, quanto ao sangue, o sangue significa perdão dos pecados. Esse é o significado, né, do sangue de Jesus. O perdão dos pecados. Ele, em Hebreus vai dizer, né, Hebreus 9, 22, sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão de pecados. Então, o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. E o corpo de Jesus é uma entrega sacrificial, a entrega da vida toda. Por isso que nós também devemos entregar nossa vida toda para o Senhor. Beleza, pessoal? Então, nós falamos aqui nessa aula sobre batismo e ceia. A gente vai fazer depois, nessa aula ainda, que é a aula 5, um vídeo adicional, para isso não ficar tão grande, para falar de dízimos e ofertas. E na aula 6, nós vamos falar sobre a nossa igreja, sobre a PIB Santa, sobre a nossa história, sobre também os direitos e deveres dos membros, vamos falar do nosso estatuto, das nossas assembleias, no que a gente acredita, então como que a pessoa caminha com a gente nesse processo como igreja local. Então a aula 6 vai ser liberada também para a gente poder concluir a nossa escola Eleve módulo 1. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa aula, obrigado, Deus, por sua graça e bondade, obrigado pela instrução bíblica, que nós possamos caminhar, ó Deus, debaixo da tua orientação, debaixo da tua graça, Senhor. Eu te louvo e te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe, até a próxima aula, tchau, tchau.